Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É sempre um prazer estar aqui, falar com vocês, desfrutar um pouquinho das coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Alegria, Mirtz, estar aqui. Então, e vai se fechando mais um ano de trabalho aqui, né? De conversa, de bate-papo. A pauta nossa hoje é Ano Novo, um novo ano. Sabe por quê? O mundo inteiro, isso é universal, o mundo inteiro celebra a passagem do ano. Sim. Não é uma coisa de meia dúzia de... É uma coisa universal, né? Sim. Com alguma diferença de fuso horário, umas de 24 horas, né? Exatamente de um dia, mas é celebrado sim. E tem um escritor inglês que diz que ninguém, ele acha que na opinião dele, é a opinião dele, mas eu acho bastante consistente, que ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. Né? Tipo assim... é um marco. Né? Sabe? Quer ou não, traz alguma expectativa. O número 1, né? Traz alguma expectativa, porque terminou um ano, de fato. Sim. Pode ter sido o ano mais maravilhoso da vida da pessoa. Começa um novo ano. E aí ele vai lamentar, é claro, um ano tão bom, né? Sim. Pode ter sido, talvez, um dos piores. Sim. E ele vai... renovar. Dizer, graças a Deus, né? Porque ver que vem outra coisa, né? Sim. Mas são muitas possibilidades, mas a expectativa, existe sempre uma expectativa de alguma mudança, né? De algo bom. De né? algo para melhor, sempre, né? Tanto que a gente lembra no pós-pandemia, né? Naquela virada, tudo que a pessoa imaginou, né? Não aconteceu. Sim. Foi uma coisa assim, né? Sim. Que pegou todo mundo de surpresa. Mas é sempre período, porque foram estabelecidos calendários assim, né? Único. E sempre você vai escrever alguma coisa nova, pelo menos. Ou vai continuar escrevendo, né? Sim. Ou vai continuar escrevendo. E é gratificante isso, mesmo, saber que você pode começar de novo, né? Começar um ano diferente, fazer alguns projetos, muito bom. O final de ano sempre é usado para reflexão, né? Sim. Independente de crença, raça, cor, religião, qualquer coisa, a pessoa, se ela nunca teve hábito de refletir, como eu estou vivendo, nessa época ela faz faz um balancinho, né? Sim. É mais ou menos assim. Sim. Mas para os cristãos, eles sempre perguntam assim, e celebrar Ano Novo, né? Bom, a Bíblia, claro que não tem nada na Bíblia a respeito de virada de ano. Primeiro porque o calendário naquela época, cada povo tinha um calendário. Sim. Sabe? E cada um agia de um jeito, não tinha... Até hoje, né? Fuso horário, dá diferença. Fuso, né? Mas isso que eu digo, o calendário, o máximo que nós vamos encontrar são 24 horas, né? Sim. Daqui no Japão, 23 nas redondezas. É uma festa de alegria e de reconhecimento, né, Mirtz? Mas, então, é uma oportunidade da família se reunir, né? Ou então, esse final de ano sempre é assim, ou a família se reúne, ou então ela vai para lugares públicos, porque governos também participam da celebração com fogos de artifício, né? Eles festejam, né? Festejam. Eu falo, a gente, é como se fosse, não tem na Bíblia, né? Não tem, mas claro. É como se fosse uma festa das primícias. Você lembrar do que você recebeu durante 360 dias do ano, né? E lembrar que você está recebendo mais um presente, porque o fato de acordar no dia 1º já é um grande mais uma presente, chance, né? Então é mais por aí, mais como gratidão mesmo do que passou, então, se renovar. No contexto histórico, cultural dos tempos bíblicos, não tem nada, nem a favor nem contra, bem assim, né? E, inclusive, tem igrejas que fazem desta virada um culto, que eles chamam de culto de virada, meia-noite. Cada um pode fazer o que quer, mas não que isso seja uma sugestão bíblica, né? Sim. Eu acho que mais o coração de gratidão mesmo, como eu falei. Uma pessoa que realmente
falar, eu prefiro estar lá junto com outros irmãos, é uma opção dela, sim, né? Sim. Outras que não, porque às vezes a família é muito grande, a família quer estar junto e nem todos participam da mesma fé, mas não pode perder a oportunidade de estar junto, né, verdade. Conceição? Né? E outra, o ser humano, ele foi gerado para ter alegrias, né? Desde que não afete, né, a fé de ninguém. É maravilhoso se reunir, festejar as coisas boas, desejar coisas boas. A contagem judaica, por exemplo, na cultura judaica daquele tempo, o dia terminava quando o sol se punha e começava quando o sol nascia. Né? Então, não tinha números, maiores coisas assim, né? Naquela época não dava para juntar essas coisas de jeito nenhum, né? Cada povo tinha um calendário. Não posso nem imaginar como que devia ser, né? Né? Não dá nem pra gente, porque você vai estudando separadamente, você entende separadamente. Mas quando você vai olhar junto, já fica mais difícil, né? Sim. Como a Conceição falou, as festas mesmo marcantes era tabernáculo, primícias, Páscoa, o dia da expiação, né? O Yom Kippur, eram festas mais assim, né? Mas, mesmo no Novo Testamento, quando chega, a gente não vê a igreja primitiva se movendo em torno disso, né? Então, as decisões de como você vai passar, encerrar um ano e começar outro, é tua. Né? É simples assim, não é? Né? É gostoso ter a liberdade. Eu me lembro quando as crianças eram menores, morava em Ribeirão Preto, que nós passávamos longe da família, era eu e os pequenos e o Emanuel. Então, a gente nem festejava com amigos, porque cada um tinha o seu programa. Sim. A gente, alguns anos, passava, lá é muito calor, fazia lá alguma coisa, um aperitivo, alguma coisa para dar para as crianças, um bolinho, alguma coisa, um salgado, e ficava nadando, porque era muito quente. Então, passava-se esse ano agradecendo a Deus, como sempre, mas de uma forma diferente, porque normalmente você reúne com amigos. Tem religiões família, que né? têm rituais a gente vê de entrega no mar, né? Isso Tem tradição religiosa. Tradição de coisa. Tem gente que tem tradição até a respeito do que comer 12 uvas, comer não sei o que mais, né? Pura tradição. Cada um né, vai, né? Mas, para nós cristãos, voltando ainda, né? Eu acho que a nossa sugestão na nossa conversa é uma boa reflexão a respeito daquilo de como nós vivemos este ano que está se encerrando em termos de calendário, né? Porque, na verdade, queridos, às vezes ao acordar o dia... às vezes não. Ao acordar o dia 1º, ele vai parecer muito igual ao dia 31. Sim. Muito, muito, muito parecido. Na verdade, é uma euforia da alma, e algumas mudanças só vão aparecer no decorrer do ano, né? Sim. Mas a gente gosta de fazer propósitos. Por exemplo, a gente pode fazer até propósitos que a maior parte diz que as mulheres fazem, né? O ano que vem eu vou perder 10 quilos, né? Um propósito de ano novo. Assim, né? Não tem, né? Tá valendo. Agora, daí. É importante chegar, por exemplo, no dia de hoje, finalizando aí o ano, né? No último dia do ano, e olhar para o ano e ver o quanto você avançou. Sim. Não em tudo, na tua fé, na parte física, na parte da alimentação. É gostoso você olhar para trás e falar, esse ano eu melhorei nisso, agora o ano que vem eu preciso melhorar nisso. É legal. Sabe, porque é como dá contentamento. É como um meio tempo de jogo, sabe? Sim. Assim, quando você é um jogo, seja de futebol ou outras coisas, normalmente tem primeiro e segundo tempo, né? Sim. Basquete hoje tem 4 tempos, mas tem uma... Quando termina, você sempre, no primeiro tempo, você faz uma análise para enfrentar o segundo tempo. Sim. Né? O que perdeu? Aonde é que falhou, né? Não, estamos ganhando, por que estamos ganhando? Então, vamos continuar, né? Ou vamos fazer, né? E é importante também, Mirtz, nessa reflexão, a gente não se acusar. Porque, de repente, você vai... A Mirtz citou 10 quilos, né? De repente, você tinha feito esse propósito e não fica de perder engordando 10 quilos e acabou. Eu quero dizer que o Senhor nos ama da forma que nós estamos. Não, isso é coisa nossa, não, né? mas também, Conceição, você tem que ter... Dá para melhorar, né? Não, tem que ter honestidade
fiz o propósito, não cumpri. Mas claro que a única melhorar. prejudicada foi, ou não, foi você mesma. Sim. Agora você pode fazer uma banana. Por que eu não consegui aquilo que eu propus? Sim. Aí você vai saber exatamente por que você não conseguiu. Sim. E se você ainda continua querendo isso, você pode consertar e tomar o rumo certo. Sim. Sempre assim, né? Sim. Por isso que eu acho. O olhar, pegando o exemplo que você deu, eu desejo perder 10 quilos. Vamos supor, se você não conseguiu isso, faz um projeto um pouquinho mais alcançável, né? Mas eu não quero olhar 10 no ano, né? Mas eu quero, assim, um pouquinho, 100 gramas por dia. Veja onde você vai chegar. Porque é uma coisa mais... Esse negócio de 10, assim, fica... Tá, Conceição, mas veja bem, não tão agora grande, né? Você vai me entender. Talvez, quando ela fizer essa análise, ela possa chegar à seguinte conclusão. Não perdi os 10 quilos... porque eu não fiz nada para perder. Também não tem isso? Não tive atitude. Não tive atitude. Só desejou, colocou lá no papel como na propósito. Teoria não adianta nada. Mas não fez nada. Agora, se de fato ela fez isso, fez aquilo e ainda não conseguiu, aí entra a parte que você falou. Talvez pesar ou outra coisa assim. Porque tem gente que coloca propósitos inadequados também para um ano, né? Inalcançáveis Sim, mesmo, sabe? Muito. Pessoas até ficando só nesse exemplo, pessoas com um determinado biotipo, ela tem um limite, ela sempre vai ter aquele biotipo, né? Então, ela não pode querer uma transformação total, que nem diz as piadinhas, só se nascer de novo, né? Sim. Então, que... Sim. Né? Sonhe coisas palpáveis que você possa realizar, porque senão a vida vira uma frustração, Sim, né? A gente tem que pensar... Vai de pouquinho. Então, e os planos para o próximo ano? Faça aquilo que tiver no teu coração, tudo bem, você pode fazer. Mas na parte cristã, que é a nossa conversa, que interessa, alguns propósitos têm que envolver o nosso Deus. Claro. Né? Tem que todos, envolver, né? Todos, inclusive até para a gente ele poder abençoar aqueles que, né, são bem individuais, porque tem os bem individuais, né, os sonhos, né? Sim. Então, eu quero começar com um texto de Tiago, capítulo 4, nos versos 13 a 15, ele diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a vida? Vocês são como uma neblina, que parece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse é o segredo da vitória. De vencer. Então, que tem a ver, porque eu quero ir a tal cidade fazer negócio. Ótimo. Mas eu tenho que realmente colocar isso diante do Senhor, para que Ele aprove, para que eu saiba que essa também é a vontade dEle. Sim. Porque senão, como o Tiago disse, não vai dar certo. É verdade. Né? É gostoso, por exemplo, eu tenho um hábito que até, às vezes, a pessoa que não está acostumada assusta. Senhor, se essa porta que está se abrindo, né, de um negócio, alguma coisa, for tua, abre. Mas se não for, fecha, Senhor. Não me deixa me iludir com essas coisas. Sim. Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala, não, mas você não pode falar assim com Deus. Não, nós podemos. Porque a porta que se realmente uma proposta de negócio que não vier dele, eu realmente não quero. E se vier dele, ele vai abrir a porta e vai dar tudo certo. Se não der, porque não era. Né, Mirtz? Então, é gostoso a gente fazer propósitos assim com Deus. E os bons propósitos, querido, de emagrecer, tá valendo ainda. Eu não sou contra, porque tá valendo e às vezes a gente realmente precisa falar assim, não, eu fui folgada e agora eu vou, né? E tá valendo tantos outros, né? Gente, tem um assim que eu acho que acontece todo ano, que é o famoso, este ano eu vou fazer um curso de inglês. Não tem, né? É o sonho do monte, dizer, quantos não começam e nem quantos não concluem mesmo, né? É bom analisar por quê, né? Mas, né? E o cristão sempre fala assim, este ano eu vou ler a Bíblia inteirinha de novo. Também faz esse propósito, não faz? Faz, né? A gente sabe. Agora a pergunta é, o ano está chegando ao final, você leu? Conseguiu? Né? Tem que saber, se não, por quê, né? Por que falhou, né? Esse é um propósito maravilhoso, ô Mirtz. E assim, só um segredinho. Se o teu propósito é esse, se você lê um pedacinho de Gênesis e um pedaço do Velho, um pedacinho do Novo, todos os dias, você termina antes de completar o ano. Todo ano você consegue ler. E mais uma coisa maravilhosa.
Eu faço isso há 33 anos. E eu sempre ganhei algo novo o ano inteiro, numa palavra igual a que eu li o ano passado. Eu sempre gosto de dar um conselho que não é para todo mundo que serve, é só para quem gosta serve. Não é muito agradável você falar assim, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, do começo ao fim. Porque se você fizer isso, você vai Gênesis, Números e tal, vai chegar um momento que talvez seja melhor mesmo você dosar entre... Ler a Bíblia inteira significa que você vai ler ela inteirinha, mas não necessariamente nessa sequência, porque senão você pega Números, Levítico, tu começa a se arrastar. Não, né? mas aí quando você começa a dosar com o Novo Testamento, quando você diz... mistura o Novo com o Antigo. Você vai misturando, vai ficando... você vai... gostando mais, né? E eu vou dizer uma coisa, se você adquirir esse hábito anual, você vai amar até a genealogia, que muita gente pula, né? Porque na genealogia tem coisas maravilhosas para você desfrutar. Ela é toda e números, tudo, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já, tá? A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta e nós estamos nessa conversa também celebrando o ano que termina. Foi um ano muito bom para a gente. Sim. Né? Nós fechamos esse ano com mais de 700 programas de TV gravados. Graças Conceição. a Deus. A gente tem que louvar a Deus por isso, né? Sim. Fazendo um balanço. Mas agora a gente quer aproveitar esse segundo momento dessa nossa conversa para colocar alguns propósitos que têm muito mais a ver com a nossa fé, com a nossa crença, né? Sim. Então, a gente pode estabelecer, independente de como a gente o tenha buscado esse ano inteiro, pode ter sido um ano maravilhoso de revelação, né? Ou não, mas decidir buscá-lo de todo o coração. Sabe por que eu estou sugerindo isso? Porque tem uma promessa bíblica dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então é uma boa coisa para a gente pensar, sabe por quê? Porque às vezes a gente buscou de fato o ano inteiro, tá? E não encontrou aquilo que buscava. E às vezes ainda faltou alguma coisa, tudo, porque buscar de todo o coração
é diferente. Você está buscando com motivação correta, Sim. né? Sem pensar em troca com Deus, porque a gente buscou porque a gente tinha umas necessidades, não é assim, Sim. né? Ai, tem gente que às vezes vem contar, esse ano assim, olha, tive que me agarrar em Deus, foi um ano tão difícil, então fiquei perdendo. Quer dizer, houve porque foi difícil. Foi intencional, né? Houve uma intenção, né? Então, buscá-lo de todo o coração para encontrá-lo, não é fazer voto, vou ler a Bíblia do começo ao fim, Sim. não vou perder nenhum culto de domingo, né? É buscá-lo realmente com intensidade para mudar o patamar de conhecimento que eu tenho dele. Sim. Porque você pensa que nós chegamos numa fase que sabemos tudo? Muito, né? Pelo contrário, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê a nossa ignorância. Sabe? Né? E, então, buscar a Deus de todo o coração, porque diz assim, e me achareis em todas as circunstâncias quando isso acontecer. Sim. Uma segunda coisa que a gente colocou é tomar uma decisão que toda a orientação da sua vida será pautada na palavra de Deus. Decisão sábia, né? Porque às vezes a gente diz assim, claro, a Bíblia é meu manual de vida, mas às vezes nessa análise que a gente está fazendo, quantas coisinhas a gente... Sim. Como é que eu digo assim? A gente flexibilizou, não tem isso também, né? Sim. Tanto buscar de todo o coração, ele quer dizer assim que Deus é o primeiro. Quer dizer, não importa as circunstâncias, eu vou buscar o Senhor e Ele é a coisa mais importante na minha vida. Né? E essa questão de entregar, é uma entrega, né, Mirtz? Não, e a orientação bíblica, porque hoje nós temos... Contra essa orientação bíblica, nós temos os costumes da época, o modismo, as tendências, as tradições, enfim, tem tanta coisa concorrendo com isso, que às vezes o posicionamento tem que ser muito sério mesmo. Não, mas contrariando tudo isto, eu ainda vou fazer assim. Né? Sim, e ter uma vida pautada na palavra de Deus, Mirtz, não é um peso, né? Porque você encontrar o Senhor, como ele falou, e ter a vida pautada na palavra de Deus é um privilégio, né? Que nós temos como cristãos. Não tem sentido você projetar alguma coisa sem Deus estar envolvido, né? E eu sei que parece ser repetitivo, porque diz, mas todo cristão pauta a vida. Mas nós destacamos duas coisas. Primeiro, com interesse de coração, de todo o coração envolvido, sem barganha, sem história, né? E sem também flexibilizações, sem aceitar isso. Porque tem algumas coisas que é assim, mas isso não está claramente escrito na Bíblia. Claramente não, né? Mas se claramente não dá uma pontinha de dúvida, não se faz. Não se faz, é simples assim, né? E sabe, porque são essas coisas que nós vamos... nisso que a gente vai ter vitória. E as vitórias em Deus, elas são diferentes, né? Quando a gente faz propósitos, normalmente a gente envolve o nosso esforço. Sim. Com Deus não vai ter jeito só no teu esforço, né? Agora, veja, é um ano que está começando, né? Mas é gostoso também você projetar, Mirtz, fazer um ano diferente, né? Se você sempre disse aí, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, olha o eu, né? Agora, tenta esse ano, só como uma sugestão, ver o projeto de Deus para você. Pergunta para o Senhor, Senhor, quais são os teus planos para mim para esse ano? Qual é o teu sonho? Mostra para mim. Ele é o maior interessado nisso. Esse é um projeto para dar certo. Conceição, né? E não é só o plano dele projetado para você, mas o modus operandi também. A maneira como você vai fazer. Sim, Por exemplo, Gideão, Deus disse para Gideão que ele ia vencer. Né? Aí Gideão vai lá e fala assim... eu estou preparado. Montou um exército tremendo. Sim. Aí diz, ele ia lutar contra 100 mil homens. Sim. Deus falou para ele, você vai enfrentar esses 100 mil com 300. E pronto. Sim, sabe? Você vai com segurança. Então, quando você está servindo a Deus de todo o coração, pautada nas coisas dele, com 300, não interessa com o quê, a vitória quem vai te dar é o Senhor. Aliás, com Deus é sempre de pouquinho, poucos, né? Para que a glória seja dele, né? Para que a vitória seja consagrada a Deus. Aí a gente vai pensar também, a gente pensa em detalhes do projeto, porque quando você faz um projeto, um propósito, ele está cheio de detalhes. E quando a gente está fazendo uma coisa assim, eu sempre digo assim,
talvez não interesse muito os detalhes. O que vai interessar nesse projeto, se esse projeto vai ter a aprovação ou não de Deus. Sim. Né? Se Deus vai estar junto na causa. O quanto Deus vai estar junto, vai perto, vai assinar, sabe? Porque às vezes é assim, as pessoas chegam e falam assim, você tem dinheiro suficiente para esse projeto? Né? Você pode até dizer, parece que dá. Mas, melhor do que isso, eu tenho Deus assinando esse projeto. Aí, vem o que vier, né, Conceição? Aí você vai e executa o projeto. Agora, uma coisa que a gente, às vezes, eu gosto de lembrar, em todas as fases, é bom lembrar isso todo dia, mas na passagem do ano, Mirtz, é gostoso a gente lembrar quanto tempo a gente investiu nisso que você está falando aí, né? Quanto do meu tempo eu investi na leitura bíblica? Porque às vezes a pessoa é igual ao casamento. Eles olham para o teu casamento e falam, eu queria ter um marido igual a Mirtz tem, eu queria ter um esposo igual a Conceição. E eu costumo brincar, mas você não investiu o que eu investi, não é assim? Então, quer dizer, às vezes você quer uma vida abundante, você quer ter uma vida cheia de realizações, mas você não está investindo nesse projeto. Então, invista no projeto. Né? E o investimento, tá, com a garantia de que Deus está ao seu lado, porque a gente pega pelos projetos que a gente faz no natural, no dia a dia. Por melhor que você faça qualquer projeto, principalmente projeto de reforma, coisa que a gente tem que mudar, né? Você faz um projetinho de reforma, você diz assim, vou gastar 20 mil, tá? Na pior das hipóteses, se acontecer milhares de imprevistos, eu chego a 24 mil. Não 40. É verdade, gasta 40 às vezes, né? Não é isso. Sim. A maior parte é assim. Então, projetos nunca pode contar só na tua força, ou na tua reserva. Tem que estar assim mesmo. E outra coisa, a lógica, a própria lógica. A nossa lógica é diferente da de Deus. Sim. Por isso que é importante consultar sempre. Às vezes, queridos, você fala assim, eu ganhei algumas batalhas com Deus, mas outras batalhas, mesmo do mesmo jeito, estando com Deus, sendo obediente, eu também perdi. Mas isso aconteceu ao longo da história da Bíblia. Sim. Deus fez isso com vários personagens. Mesmo ele estando junto, um ele perdeu, outro ele ganhou. E assim porque tinha propósito de Deus, né? Sabe? Nem sempre a gente vai ganhar. Né? Algumas derrotas são ensinos para a nossa vida. Porque daí a gente faz o que a gente fez. Perdeu, por quê? Né? Faz uma análise. Deus deixou para fé, né? Então, e a gente vê tantas preocupações, né, com isso e aquilo. Eu vou ler de novo um texto muito legal que eu acho que está em 2 Crônica e que nos ajuda bastante nisso. Lá em 2 Crônicas 25, é um relato sobre o rei Amazias e que tem bastante valor para nós hoje. 2 Crônicas 25, começando no 7, diz assim: Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isso é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus, mas que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei para as tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o teu Senhor. Isso. Né? Não é muito um exemplo mais que os nossos projetos. Não é um exemplo claro para nós no dia de hoje? Às vezes Deus vem estar fazendo uma coisa, Deus diz, não vai fazer isso. Aí você vai falar para Deus assim, Deus, mas eu já investi, sabe, 300 mil nisso, 100 mil nisso. Vai com Deus que você vai ganhar melhor, mais. O profeta foi claro para ele, sabe? E a preocupação, no caso de Amazias, a preocupação dele era com dinheiro investido, né? Sim. O profeta disse para ele, já está pago, tá? Com Deus a gente nunca tem prejuízo. A gente sempre ganha. Né? E outra coisa legal da gente pensar, Mirtz, é que no ano novo, nesse projeto, a gente voltar a ter sonhos. Porque tem pessoas, Mirtz, que a gente lida muito com isso, né? E a gente ouve muito, mesmo no rádio, as pessoas que a gente cuida. O problema é que já está tão decepcionado,
tão decepcionado, já tentou emagrecer, já tentou ler a Bíblia, já tentou, não desista, servir continue. A Deus de todo o coração. Já tentou todas essas formas esse ano e não conseguiu, não se frustre. Esse é um tempo novo que Deus está dando para você como um presente. O presente é o melhor presente. Então agora é a hora de sonhar de novo. Não perca essa coisa de sonhar, de ter esse desejo de ler a Bíblia. Isso é de Deus, né? Sabe? E uma hora você vai conseguir. E a cada dia, sabe? São coisas de a cada dia mesmo, sabe? Sim. Uma coisa que você tem que ter, independente de tudo, você fala, mas olha a minha idade, eu já realizei tudo, tô aqui. Tem que sonhar, sabe? É muito difícil você continuar vivendo, porque quem vai determinar se você vai continuar vivendo esse ano inteirinho ou não, é Deus. Sim. Agora, é muito difícil se você tem esses pensamentos, e Deus que ainda dando mais um ano inteirinho para você, ou quantos ainda, você com esse pensamento de se arrastar, né? Sim. A palavra, eu acho que sempre um novo ano pode trazer para nós, é de esperança. Sim. Você acordou. Né? Deus te deu uma outra chance. A questão da saúde. A esperança é muito importante. E às sabe? vezes você foca, por exemplo, quando você fala, eu quero um ano diferente, normalmente você vai também para um lado financeiro, né? E às vezes a gente esquece, Mirtes, de ver que prosperidade são os filhos, os netos, a família, a saúde. Isso é prosperidade. Prosperidade da nossa alma. Não é só o dinheiro, né? É o que está escrito em João. Ele diz assim, amado, eu quero que você vá bem em todas as coisas, Sim. que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, né? Sabe? Então essas coisas trazem realmente para nós tudo aquilo, e a gente tem que ter expectativa. Sim. Então, para quem não conseguiu nada no ano que está terminando, nada, se você foi chamado para ficar no próximo, anime-se. Já é uma Quem sabe, não é uma oportunidade, né? Para aquilo que acha que já aconteceu tudo e que foi muito maravilhoso. Gente, o inimigo do bom, né? Eu digo assim, o inimigo do melhor, não é o bom sempre é o inimigo. Quando você se contenta com o bom, tá bom, você não vai para o excelente. Pode melhorar. E o padrão do reino é excelência. Aquilo foi bom demais para você? Pode ser mais ainda. Sim, a né? expectativa é sempre. Eu vejo, por exemplo, o novo, a gente está falando de ano novo, a gente está falando do novo. O novo, Mirtes, é um presente. E se você ficar preso no passado ou pensando demais no futuro, você não vai viver o teu presente, não vai receber o presente diário do Senhor, né? Sabe, são promessas que Deus tem e estão todas lá. É muito difícil você olhar para mim e dizer assim, Mirtes, todas já se cumpriram na vida. A gente não vive para tanto, né? Não. Então vamos nos focar naquela que ainda não aconteceu, né? Naquela que, sabe? E o desejo, Mirtes, do coração da gente é que eles encontrem os novos sonhos e tenham um ano maravilhoso. Sabe? É o desejo do nosso coração. E ter você de novo conosco aqui no próximo ano, tá? Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe grandemente e tenha um lindo, um excelente novo ano na presença do Senhor. Amém.